Bom dia, pessoal! Tá começando agora mais um programa Acesso Esporte. E hoje nós vamos descobrir os segredos da hipnose no esporte com a Adriana Figueiredo. E logo depois vamos conhecer os atletas maranhenses diretamente da Chutebox em Curitiba que estão treinando lá. E também vamos bater um papo super maneiro com o Edivan Pé de Sapo, que foi contratado pelo UFC e está se preparando para sua luta de estreia em Las Vegas. Então vem comigo! Já ouviram falar em hipnose ou hipnoterapia? Vamos saber agora o que a Adriana tem para contar pra gente sobre esse assunto super curioso e qual a relação dele com o esporte. Vamos lá! A gente está aqui fazendo uma caminhada super saudável e falando em saúde, né? Os atletas, eles prezam muito pela saúde mental. E hoje eu estou aqui com a Adriana, que é hipnoterapeuta e vai contar um pouquinho pra gente sobre a hipnose e hipnoterapia no esporte. Conta pra gente, Drica. Então, Carol, como a gente estava conversando, a hipnoterapia ela tem sido muito utilizada por muitos esportistas e que eles têm obtido um resultado incrível em tudo isso. Por quê? Porque além de treinar o corpo, eles aproveitam para treinar também a mente. Isso gera neles um resultado muito grande, porque eles conseguem um equilíbrio emocional maior, eles conseguem um foco, uma atenção maior e eles conseguem, portanto, um resultado muito maior também, né? E tudo isso fazendo o quê? Treinando a mente. Um controle maior sobre a mente, sobre os pensamentos, sobre o seu estado de equilíbrio emocional, gerando-lhes mais confiança, né? E inclusive um rendimento muito maior também nos esportes. E a gente tem alguns casos, inclusive nas Olimpíadas agora, da Simone Biles, né, que ela teve que dar uma parada para cuidar da saúde mental. Como é que foi isso? Você sabe me dizer se isso tem alguma relação com o rendimento dela? Com certeza. A Simone Biles, ela vinha assim de muitos resultados muito bons, né? Em outras Olimpíadas, em outros momentos, então ela estava tendo um rendimento bom. Mas o que acontece? Muitas vezes, esse foco maior somente no esporte, no treinamento, esquecendo da mente, o que acontece? Acaba que a mente pede socorro, né? É como se a mente pedisse socorro. Então, deve haver uma integração corpo e mente, né? E a Simone Biles, ela vinha assim de uma vida mais difícil, né? A história dela é uma história de muita superação. Então, se ela tivesse tratado isso lá atrás, como a gente vê muitos esportistas que tratam, existe aquilo que nós chamamos de redutores do desempenho, né? Muitas vezes aqueles probleminhas emocionais que às vezes a gente fala assim, não, isso aqui depois eu resolvo. E acaba que isso vai influenciar no rendimento, no desempenho dos esportistas. E aí, se ela talvez tivesse tratado isso lá atrás, ela não precisaria agora parar em um momento muito importante, né? Ela saberia lidar melhor com essa pressão das Olimpíadas e, portanto, continuaria, né? E existem também outros esportistas que passam muito melhor por essa fase, né? Por essa pressão. Também passaram por muitos problemas, uma vida difícil de superação, mas que conseguem continuar. E tem casos também de atletas que são inspiradores aí, super conhecidos como Michael Phelps, Michael Jordan. Então conta pra gente o que a hipnose ela tem a ver com o sucesso deles. Então, o Michael Phelps e o Michael Jordan, eles têm em comum uma coisa muito interessante, que é o quê? O uso da auto-hipnose, da hipnose e da auto-hipnose para melhora no desempenho, para melhora no rendimento deles. E com isso eles conseguiram quebrar vários recordes, né? E o Michael Phelps fala, né? Ele fala abertamente sobre isso, que ele já utilizou a auto-hipnose, que ele utiliza inclusive a auto-hipnose para um maior rendimento e assim ele quebrou inúmeros recordes como nadador, né? E também o Michael Jordan, ele falou, né, que ele fazia auto-hipnose nos treinos, antes dos treinos, pré-treino, para que ele pudesse ter um rendimento maior, uma consciência maior daquilo que estava acontecendo. E, além disso, ele também ensinou os outros companheiros de jogo dele. Nossa, né? Então, legal. Eles começaram a fazer em grupo essa hipnose e queriam descobrir, então, qual era o segredo daquele time. E o que fizeram? Muitos outros times, quando descobriram isso, começaram a fazer também e aumentar o seu rendimento consideravelmente. O Michael Phelps, inclusive, eu acho isso muito interessante. O que ele faz? Antes de ele entrar na piscina, ele faz um trabalho de imaginação, né? Ele imagina todas as possibilidades
do que pode dar errado quando ele estiver na piscina, para ele saber como agir caso dê errado. Então, como é que ele faz? Ele fecha os olhos e fica imaginando. Se imagina entrando na piscina, as coisas que poderiam acontecer, né, que poderiam atrapalhá-lo, como ele agiria nessas situações e se imagina vencendo no final. Nossa, gente, olha que interessante, né? E o que tu acha que a auto-hipnose tem a ver com a superação do atleta? Tu acha que tem a ver com tanto com a competição como a autossuperação? O que tu acha que tem a ver? O interessante disso, Carol, muito interessante isso que tu perguntou, porque usando um exemplo do Ayrton Senna, ele relata um caso que aconteceu numa competição em Mônaco, em 1988, em que ele entrou no carro e começou a disputar com os demais concorrentes, né? Inclusive com um parceiro dele da época, né? Um que era da equipe dele. E ele disse que quando ele entrou no carro, ele entrou num estado de concentração tão grande, em um foco absoluto, que ele esqueceu tudo que estava acontecendo ao redor. Ele só conseguia pensar em se desenvolver, e ficava cada vez mais rápido. Ele disse que em um determinado momento, ele olhou para trás e viu que ele estava a mais de um segundo, à frente do segundo colocado, né? E ele disse que ali ele só conseguia pensar cada vez mais e se entregar para aquele momento. Ele disse que era como se ele estivesse em um túnel, vivendo aquele momento. E cada vez que ele imaginava isso, ele ia cada vez mais rápido, ia se entregando cada vez mais. Então ele não estava preocupado com a concorrência, não estava preocupado com nada, ele só estava preocupado em viver aquele momento, né? E isso, inclusive o treinador dele, o Nuno, na autobiografia, ele fala que o Ayrton Senna utilizava a auto-hipnose também para o rendimento dele. Gente, olha que lindo. Eu fiquei arrepiada e emocionada aqui porque realmente o Ayrton Senna é um ícone, né? E é uma inspiração no mundo todo. Vai na Itália, vai em qualquer lugar do mundo, tem uma foto estampada lá do Ayrton Senna, seja em qualquer lugar, porque ele é realmente inspirador, né? Ele é imortal, né? Inesquecível. Imortal, é isso mesmo. E tem alguns fatores que acabam diminuindo o rendimento do atleta, né? Como é que a hipnoterapia poderia ajudar nisso? Então, a hipnoterapia ela é muito utilizada também para destravar alguns traumas ou então algum fato, mesmo que pequeno, que aconteceu na vida desse atleta ou de qualquer pessoa, que possa estar atrapalhando o rendimento dele. Como, por exemplo, ansiedade, né? Porque a hipnoterapia ela vai na raiz, então ela trataria essa ansiedade, ela trataria, por exemplo, um sentimento de autodesvalorização que acaba gerando comparação, se comparar com os outros, comparar o seu rendimento com outras pessoas. Ou a questão de uma insegurança muito grande diante de uma prova ou diante da execução de um movimento. E a hipnoterapia, ela trata, como ela busca tratar na raiz aquilo que impede que esse atleta se desempenhe ainda mais, isso simplesmente diminui consideravelmente quando não some efetivamente, né? Mas assim, o resultado é incrível, porque tirando isso que está travando, o atleta consegue um rendimento ainda maior. Eu tenho certeza disso. E assim, pode ajudar também no aumento do foco, da concentração, do desempenho. Ajuda também a ter um controle emocional maior, né? E ele consegue, então, ter aquele desempenho de uma forma leve, de uma forma tranquila, sem precisar se preocupar, então, com o que está acontecendo ao redor. O foco dele é na execução, é naquilo que é importante no momento. Né? Então reduz a ansiedade, reduz as preocupações, tudo, para que ele foque somente naquilo que é realmente importante. Que legal. Gente, olha como é importante isso. Eu tô muito feliz aqui em estar conversando contigo, porque é um leque de coisas que a gente está descobrindo, né, que pode ajudar no desempenho de um atleta, e tanto no desempenho, mas como a pessoa mesmo ter a sua motivação, né? Qual que é o recadinho que tu tem para dar tanto para esses atletas aí que estão querendo competir, né, que tem um objetivo, como para as pessoas que ainda estão naquela, tipo, eu quero me exercitar, quero fazer um esporte, mas eu não sei se eu vou, fico em casa, fica na dúvida. Qual que é o recado que tu tem para dar para esses dois tipos de pessoas? Então, meu maior recado é, aquilo que a gente não tem controle sobre, de alguma forma acaba controlando a gente. Então, se nós podemos ter o controle da nossa mente, se nós podemos controlá-la, adaptá-la, meio que tomar as rédeas sobre ela, para que ela trabalhe ao nosso favor, a gente não pode deixar que ela vá
continue caminhando no automático, né? A gente precisa tomar as rédeas disso para que a gente consiga alcançar os nossos maiores objetivos, para que a gente consiga realizar os nossos sonhos, destravar aquilo que pode estar nos impedindo de realizar aquilo que nós mais desejamos. E a saúde física, ela deve andar em conjunto com a saúde mental, assim como a saúde mental também deve andar em conjunto com a saúde física, né? Nós somos um ser integrado, então tudo isso deve andar em conjunto, a mente e o corpo. Agora a gente vai fazer uma mini sessão de hipnose, né? Que é uma indução, eles chamam de indução. Eu vou treinar um golpe de Kung Fu, porque eu uso Kung Fu, e aí a Drica vai fazer uma indução em mim para que ele seja mais eficaz, né? Sim. Então tá. Então, Carol, como eu te falei, para que dê certo é preciso que você aceite a sugestão, né? O que significa isso? Eu vou falar e você só segue se você quiser. Porque toda hipnose é uma auto-hipnose. O que significa isso? Que eu posso até te conduzir, mas você só vai ter esse controle da sua mente, da sua mente mais profunda, caso você queira, entendeu? Caso você queira. Então, por exemplo, se eu quiser fazer a indução em você, mas você não quiser, não tem como, né? Porque a mente é sua, é você quem está no controle dela. E esse é o momento em que você alcança o controle mais profundo da sua mente, né? Então, dá certo, se você quiser que dê certo, tá bom? Bora então. Você quer? Quero. Quer passar pelo processo? Quero. Então vamos. Vamos lá. Pode abrir os olhos, se sentindo muito capaz, se sentindo incrível, maravilhosa. E essa lutadora de Kung Fu, uma Mulan. Obrigada. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham curtido mais um programa Acesso Esporte. Edivan, Pé de Sapo, do Maranhão para os octógonos do mundo. Nós te desejamos muito boa sorte na sua primeira luta no UFC, que vai ser no dia 28 de setembro em Las Vegas. E essa semana nós tivemos a notícia que o Messi foi contratado pelo PSG e as expectativas para o futebol francês estão lá em cima. Então é hora de você dar o seu palpite na Brasil Esporte e ser feliz. Até semana que vem!